Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje iremos estudar análise de dados e estatística. Vem comigo para mais uma aula de matemática. Se atenta, fica ligada nas dicas da aula de hoje, hein? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha, né? O seu like e vem participar comigo de mais uma aula de matemática. Então, pessoal, na aula de hoje, iremos estudar análise de dados e introdução à estatística. Análise de dados é uma parte da matemática que, juntamente com a estatística, estuda diretamente, as informações apresentadas, tabuladas, através de tabelas, de gráficos. Então, a estatística e análise de dados, que são duas partes da matemática que andam juntinhas, elas estão associadas às pesquisas estatísticas, A gente sabe que existem várias pesquisas, que acontecem sobre alimentação, opção de voto, tudo que é existente, no nosso planeta, ele vai para uma pesquisa para ver se aquele elemento é aceitável ou não. Então, é a parte da estatística, que é esse ramo da matemática, que lida com essas informações, faz a pesquisa, coleta as informações, E essas informações, elas são expressas, apresentadas em gráficos ou tabelas, São tabuladas, através de gráficos ou tabelas. Já viram, prestaram atenção, que no rótulozinho da embalagem de qualquer produto, quando a gente for se alimentar, de um biscoito, por exemplo, lá atrás tem uma tabela com os valores calóricos, Então, aquela tabela ali, para ter sido construída, é preciso que alguém que entenda de estatística, entenda de análise de dados, vinha a fazer aquela tabela dizendo quantos por cento tem de carboidrato, quantos por cento tem de lipídios, tem de gordura trans, Então, todas essas informações que são expressas através de tabelas e gráficos está associada à estatística, tá bom, gente? Acredito eu que vocês já devam ter percebido que nas épocas de campanhas políticas, seja para prefeito, para deputado, para presidente, sempre passam pessoas nas nossas casas, Colhendo informações sobre a nossa preferência de voto. Então, essas informações, elas são tabuladas e construídas gráficos dessa pesquisa para a gente ver qual é o candidato que está em disparada, que está no topo, qual é aquele que está mais abaixo. O que esses dados representam? Que aquele candidato que está em disparada no topo do gráfico significa dizer que é o que está tendo mais aceitação pela população. Assim como aquele que está lá embaixo, bem abaixo do gráfico, lá no início do gráfico, significa dizer que ele está tendo uma rejeição muito grande. Então, espero que vocês possam compreender o assunto de hoje. Essa é só uma parte introdutória. A gente vai se aprofundar agora. Se liga nos slides que vem por aí. Então, alunos, como falei para vocês inicialmente, a análise de dados, essa parte da matemática que lida com as informações tabuladas em gráficos ou tabelas. Trago aqui para vocês um gráfico, Esse gráfico, para ele ter sido construído, foi preciso que houvesse em torno dele uma pesquisa para poder esses dados terem sido consolidados e apresentados para vocês. Então, essa questão aqui é uma questão da Prova Brasil que diz: o consumo de água em residência é medido em metros cúbicos, ml cubo, Observando o gráfico abaixo, o consumo de água da casa de Carlos em 5 meses. Aí a gente pode perceber que aqui nós temos os 5 meses do ano, Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E aqui, gente, a quantidade de metros cúbicos de água que foram consumidos na casa de Carlos durante os 5 meses. O que a pergunta nos diz? Na casa de Carlos, os 2 meses em que o consumo foi maior que 43 metros cúbicos são. Então, ele só quer saber quais foram os 2 meses que houve mais consumo de água, relacionado ao valor do consumo 40 metros cúbicos por mês. Então, aqui a gente vai analisar quais foram os meses em análise que o consumo foi maior que 40 metros cúbicos de água.
Se a gente perceber, janeiro, né, o consumo foi de 43 metros cúbicos, 43 é maior que 40 metros cúbicos, e o outro mês foi abril, 48 metros cúbicos, os outros a 40 metros cúbicos. Então, a alternativa correta que satisfaz a minha pergunta é a letra A. Janeiro e abril foram os meses que tiveram consumo de água maior que 40 metros cúbicos. Perceberam que para você chegar a esse consenso, não precisou realizar nenhum cálculo matemático, apenas o que foi preciso, necessário e essencial. Você lê a pergunta, observar o gráfico, analisar as barras, né, e chegar a uma conclusão. Para esse tipo de questão, não precisou sequer fazer nenhum cálculo, gente. Apenas analisar e interpretar as informações que apareceram no gráfico. Vamos aqui para a nossa próxima aula. Ou para o nosso próximo slide, né, gente? Estatística. Como diz para vocês, a estatística é a parte da matemática que lida diretamente com informações apresentadas em gráficos ou tabelas. Então, a estatística e sua relação com o cotidiano. É o que eu falei para vocês, né? A estatística está muito presente porque envolve a população, né, através de pesquisas para a gente saber a opinião a respeito, né, de determinados assuntos. Então, a estatística ela está muito presente. E um dos exemplos que eu falei para vocês foi com relação à questão das pesquisas, né, das pesquisas políticas, das pesquisas eleitorais. Já que a gente mora aqui no interior do Ceará e a gente não participa muito das pesquisas como as pessoas nas grandes cidades, né, que vêm apresentar suas opiniões a respeito de determinados assuntos, a respeito de algum programa de televisão, de algum apresentador. Aqui no interior, essas informações elas são mais restritas, né? Mas a gente sempre participa dando a nossa opinião sobre a questão do nosso voto com relação à campanha política. Então, os elementos que estão associados à estatística, que a gente vai aprender alguns deles hoje, são esses elementos, né? A população, a amostra e as variáveis, que essas variáveis elas podem ser quantitativas e qualitativas. Primeiro, vamos entender o conceito de população. População é o conjunto de elementos que tem em comum a características que está sendo investigada em uma pesquisa. Conceito de amostra. Subconjunto da população, cujos elementos fornecerão as informações que estão sendo investigadas por meio de uma pesquisa. Gente, vou traduzir isso para vocês através de uma linguagem mais clara e objetiva. Quando se trata de população, população é o todo, tá certo? Então, população é o todo. São todas as pessoas que compõem aquele país, aquela cidade, aquela região. E a amostra, gente, nada mais é do que uma parte, por isso que ela é um subconjunto, ela é uma parte do todo, tá certo? Vou voltar aqui para as pesquisas eleitorais, porque é uma ação, né, que a gente tá acostumado a lidar, que o povo cearense, o povo de Bugaçu, vem sempre participando, né, dessa parte que está relacionada às pesquisas eleitorais. Então, vamos lá. Quando se vai fazer uma campanha, quando se vai fazer uma pesquisa política sobre, por exemplo, qual a sua opção de voto para um candidato à presidência da República, gente, seria impossível impossível, talvez eu usei um termo muito pesado, né? Mas seria muito difícil e muito trabalhoso, tá certo? Em uma pesquisa você fazer a investigação da população toda, gente. Porque o Brasil tem muitos habitantes, tem milhões de habitantes. Então imagina você andar em todas as casas, falar com todas as pessoas daquela casa para poder saber a sua preferência com relação ao voto dele enquanto eleitor. Então, população são todas as pessoas que moram no nosso país Brasil, levando em consideração a pesquisa política. Então, o que acontece? Eles apenas, né, a pesquisa apenas é feita com uma amostra. O que é uma amostra? É uma parte da população. Então, você deve ter percebido que quando acontece campanha, né, pesquisa política aqui na nossa Ubatuba, no nosso distrito de Bugaçu, nem todas as casas
As pessoas que fazem as pesquisas passam lá, eles passam em casa sim e outras não. Por que que eles fazem isso? Porque eles apenas estão colhendo informações de uma amostra, né? É como eu disse para vocês, o trabalho seria gigantesco ter que visitar todos os estados brasileiros, todas as casas brasileiras e toda a população brasileira. Seria um trabalho gigantesco, então eles apenas escolhem uma parte. Essa parte da população brasileira é chamada de amostra. Por isso é o que eu falei para vocês anteriormente, na época das campanhas eles passam em casas sim e outras não, tá bom? Dentro desses elementos estatísticos, a gente vai estudar duas variáveis, né? Que são as variáveis qualitativas e quantitativas. As variáveis qualitativas são variáveis que se referem a qualidades, ou seja, nomes. As variáveis quantitativas são variáveis que se referem a quantidades, ou seja, números. A gente, quando vai participar, por exemplo, de uma entrevista, vai preencher o nosso currículo, né, para poder concorrer a um determinado emprego. Nesse currículo, gente, tem muitas variáveis estatísticas, né? O que são essas variáveis? São as informações sobre nós, sobre a nossa pessoa. Por exemplo, quando vamos preencher um currículo, ele pergunta o nosso nome. Então, o nosso nome a gente vai representar por uma palavra. Então, ali, né, é uma palavra que vai ser expressa nesse currículo. Eles perguntam o nosso sexo, então a gente vai responder o sexo se é feminino ou masculino. As respostas, né, feminino ou masculino, são palavras, são nomes. Então o sexo, ele é uma variável qualitativa. Eles perguntam a nossa idade, a gente vai expressar 25 anos, 28 anos, 30 anos. Então aquela idade ali, ela é expressa através de um número. Então aqui eu tenho uma variável quantitativa, tá certo? A nossa cor, qual cor, né, a gente se conceitua segundo as raças brasileiras, se você é branca, parda, amarela, negra. Então essas respostas que são dadas através de nomes estão relacionadas às variáveis qualitativas, assim também como as respostas dadas através de números são variáveis quantitativas. Esse ano de 2021 é um ano em que vai acontecer o recenseamento, né? Ou seja, vai acontecer aquela pesquisa que é muito famosa. Já ouviram falar? O IBGE, né? Então, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Ele busca fazer uma pesquisa com o povo brasileiro para a gente ficar por dentro de muitas situações, né, a respeito do salário recebido por famílias, quantas pessoas moram na família, as idades das pessoas, a cor que a pessoa se conceitua, quantos membros tem na família, se você se considera uma pessoa de classe média, baixa, né, alta. Então todas essas perguntas que são dadas como respostas, palavras e nomes e números, quer dizer, estão relacionadas às variáveis, tá certo? Que é uma parte da estatística que lida com essas informações. Então, veremos aqui exemplos de variáveis quantitativas e qualitativas. Exemplos de variáveis, a cor do seu cabelo, né? Uma pergunta como essa, como é que você responde qual é a cor do seu cabelo? Ah, o meu cabelo é preto, loiro, ruivo. Então, aí você responde com uma palavra. Então, aqui eu tenho um exemplo de variável qualitativa. O seu salário, né? Ah, eu recebo R$1.000, eu recebo R$2.000. Então, você expressa o valor do seu salário em número. Então, aqui é uma variável quantitativa. O sexo, aqui você responde se você é do sexo feminino ou masculino. Responde com palavra, variável qualitativa. Qual é o seu nível de escolaridade? Eu nunca estudei, sou analfabeto, só estudei a 4ª série, fiz o ensino médio completo, concluí minha faculdade, né? Então, aqui você está respondendo com palavras, é uma variável qualitativa. Número de desempregados hoje no Brasil, nesse atual cenário de pandemia, nossa,
3 milhões de brasileiros estão desempregados, por exemplo, que é muito mais do que isso. O 3 milhões é expresso em número, né? Então, é uma variável quantitativa. A taxa de juros, 5%, 10%, 15%, é expresso em número, variável quantitativa. Quantos filhos você tem? Tenho 1, tenho 3, tenho 5. Então, a quantidade de números de filhos que você tem também é uma variável quantitativa. Nessa parte da matemática também, gente, né, relacionada à estatística, a gente vai estudar os tipos de gráficos, tá bom? Se estamos falando de pesquisas, e pesquisas são informações que são apresentadas em gráficos ou tabelas, trago para vocês aqui alguns exemplos de gráficos. Aqui você se depara com um gráfico de barras, né, gente? O primeiro gráfico em que o meu lápis está apontando, aqui eu tenho um exemplo de barras verticais, gráfico de barras verticais, gráfico de barras horizontais. O gráfico de barras verticais é aquele gráfico em que as barras estão para cima, tá certo? Esse em que as barras estão deitadas são chamados de gráfico de barras horizontais, gráfico de barras verticais. Temos aqui esse terceiro exemplo, né, de um gráfico onde vai subindo aqui essa linha, então o próprio nome já diz, é exemplo de gráfico de linha, tá bom, gente? O outro exemplo aqui de gráfico que a gente tem é o gráfico de setores, né? Representado aqui por esse símbolo redondo, por essa circunferência, então, gráfico de setores. Aqui acima nós temos um exemplo de um gráfico que tem como nome pictograma. O que é um pictograma? É um gráfico que ele vem representar as informações através de símbolos, de imagem. Então, aqui, se você perceber, ele fala sobre a distribuição das idades por sexo. Então, o símbolo do menininho é para dizer que cada bonequinho desse masculino, cada homenzinho, representa 4 rapazes. Assim como a menininha significa 4 moças. Então, vamos aqui tentar entender aqui esse gráfico, ó, 14 anos. Então, o que é que eu sei? Que na distribuição, né, de idade por sexo, eu descobri que aqui eu tenho 8 rapazes de 14 anos, não é, gente? E aqui, no caso, eu tenho 6 moças de 14 anos. Por que 6 moças? Porque uma bonequinha completa vale 4 moças. E aqui é a metade. Então, a metade de 4 é 2. São 2. Então, aqui, para a primeira representação, eu posso confirmar que eu tenho 8 rapazes de 14 anos e 6 moças de 14 anos, né? Vamos aqui para a idade de 15 anos. Quantos rapazes de 15 anos nós temos? Lembrando que cada bonequinho desse, ó, é 4 rapazes. 4 bonequinhas são 4 moças. Então, aqui a gente vai ter 4, 8, 12, 16, 20. Temos 20 rapazes de 15 anos. 4, 8, 12, 16. E 16 moças de 15 anos, tá bom? Voltando aqui para baixo, o último gráfico que a gente tem, que é o histograma. O histograma, gente, ele é um gráfico parecido com o gráfico de barras verticais. Só que se você perceber, o gráfico de barras verticais, ó, as colunas estão separadas. No histograma, a diferença do histograma para o gráfico de barras verticais é que as colunas de um é emendada, ou melhor, é junta na coluna do outro. Você está percebendo aqui que a coluna vermelha está grudada na coluna azul, que está grudada na coluna verde, que está grudada na coluna roxa, e assim vai fazendo com todas as colunas. Já no caso, no gráfico de barras verticais, as barras, elas são separadas, tá bom, gente? Então, esse primeiro gráfico aqui, ele traz a produção de suco, né? Então, a gente vê aqui que o suco mais produzido, gente, é o suco de laranja. O segundo gráfico, que é o gráfico de barras horizontais, fala da taxa de mortalidade infantil por região em 2013. Então, aqui a gente percebe, né, pessoal, que na região Nordeste, na nossa região, foi onde teve mais mortalidade infantil. Foi onde mais crianças, infelizmente, morreram. Nesse gráfico aqui de linhas, gente, ele não traz o cabeçalho, né? Mas ele tá aqui representando alguma pesquisa em torno de alguma situação, problema. No gráfico de setores aqui, gente, ele apresenta o consumo, né? De uma determinada família, pode ser, ó.
Aqui tem habitação, alimentação, cultura e lazer, despesas diversas, vestuário, transporte, higiene e saúde. E o histograma também ele deve apresentar aqui, né, alguma informação que não está sendo expressa no gráfico, mas que é para você apenas compreender os formatos, né? Na aula de hoje o objetivo é compreender os formatos. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vem exercitar agora, pessoal, atividade para poder verificar os seus conhecimentos.